Então, a primeira questão a deixar muito clara é que desenvolvimento, ele difere da nossa ideia de crescimento, né? Então, é muito comum, né, ainda no século XXI, né, haver uma certa confusão com relação a esses dois conceitos, tá? Então, na escola teórica em que eu me formei e a partir da qual eu construo a minha análise e o meu raciocínio, né, que é a perspectiva do estruturalismo latino-americano, e em breve, nas próximas lives, eu vou explicar o que isso significa propriamente, mas desde essa minha perspectiva, né, crescimento e desenvolvimento são coisas completamente diferentes, embora não excludentes, digamos assim, né? Porque o crescimento, ele envolve, né, a reprodução em maior quantidade do que já era feito anteriormente. Então, é o mais do mesmo, digamos assim, para falar de uma forma bem simplificada, né? O desenvolvimento, ele envolve uma transformação nesse processo um pouco mais profunda, que não se trata simplesmente de fazer mais do mesmo, mas de fazer o que antes era feito de uma forma diferente e a partir daí gerar também resultados diferentes, né? E aí com essa primeira colocação, né, já começo a colocar na mesa a complexidade que o desenvolvimento implica, né? Então, além de fazer mais, né, do que era feito anteriormente, a necessidade de fazer diferente, então fazer mais e fazer diferente. Por isso que o desenvolvimento, ele implica necessariamente mudanças qualitativas além das chamadas mudanças quantitativas. Então, para além, né, de fazer mais, tem que fazer mais e diferente, e de preferência melhor, né? E aí, o melhor, quando a gente fala em desenvolvimento, também está sujeito a muita discussão, né? Porque quando nós pensamos o que define o que é melhor ou o que é pior, isso vai passar por um julgamento, né, subjetivo do que eu acho melhor, não necessariamente o que você acha melhor, né? E aí a definição desse melhor também deixa essa perspectiva teórica da qual eu estou falando, que é do estruturalismo latino-americano, pensar o desenvolvimento, né, como uma mudança para melhor, no sentido de que, né, os resultados do desenvolvimento, eles têm que implicar uma melhora na distribuição de renda de uma determinada sociedade, né? Ou seja, se esse resultado que vem, sim, por um processo de crescimento, né, que suporta esse desenvolvimento num prazo mais longo, mas se esse resultado não significar uma melhora no padrão de vida da maior parte da população, e aí uma forma de enxergar isso é justamente pela melhor distribuição de renda e riqueza, isso não vai configurar um processo de desenvolvimento. Então, essa é uma primeira diferença, né? Então, novamente, não que crescimento e desenvolvimento não tenham alguma relação, mas são conceitos diferentes. Então, gerar crescimento econômico não implica que esse crescimento está necessariamente pronto para entregar o chamado desenvolvimento socioeconômico, né? São coisas diferentes. E o que tem que acontecer aí no meio do caminho uma série de políticas e de medidas e de ações de política pública que permitam transformar a maior geração de excedente permitida por um processo de crescimento econômico, permitir que essa maior geração de excedente, de fato, provoque uma transformação mais profunda nessa sociedade, especialmente do ponto de vista de melhorar o padrão de vida e o bem-estar, né, da maior parte da população. E aí a gente chegaria em um resultado de desenvolvimento. Pois bem, então essa primeira diferença, né, eu diria que é a mais importante de todas, né? Se nós entendemos que crescimento e desenvolvimento são questões diferentes, a gente pode, então, né, passar a discutir o que significa desenvolvimento, né? E como é que a gente define desenvolvimento, né? E aí essa é a pergunta que eu vou deixar para responder com vocês no final dessa live, né? Então eu gosto bastante de sempre deixar uma pergunta no ar, porque é ela que vai guiar toda a discussão que será feita, toda a reflexão que será feita, né? E aí eu já me ressinto dessa live, porque eu gosto bastante de fazer esse tipo de discussão em sala de aula, né, com a interação com as pessoas que estão comigo participando e construindo a aula, e aqui vai ficar um pouco dificultado fazer isso, né, essa interação. À medida do possível eu vou lendo os comentários, se alguém quiser fazer algum comentário aí ao longo da live, fique à vontade.
na medida do possível eu tento responder e interagir com o que vocês estão dizendo, mas a dificuldade então dessa live é de eu estar falando comigo mesma, né, e não ter esse feedback automático, né, como eu teria na sala de aula, tá? Então eu vou deixar essa pergunta no ar, né? Eu vou deixar para definir desenvolvimento no sentido mais amplo, mais para o final da aula, né? Mais para o final dessa live, melhor dizendo, não dessa aula. E enquanto isso eu vou trazendo elementos para a gente chegar na construção dessa discussão, tá? Então, primeira coisa, desenvolvimento, como eu havia falado antes, envolve mudanças para além das mudanças quantitativas que já são associadas ao conceito de crescimento, envolve também mudanças qualitativas, né? E é sobre essas mudanças qualitativas que nós disputamos, então, qual é o conceito mais aceitável de desenvolvimento, tá? Ao longo do tempo, né, ao longo dos séculos, desde que a discussão de desenvolvimento começou, na verdade, desde os primeiros economistas, desde o próprio Adam Smith, enfim, até desde antes do Adam Smith, textos que já eram considerados pré-história da economia, né, o tema desenvolvimento ele tá em voga, ele está sob discussão, né? E aí eu vou fazer uma viagem no tempo com vocês e já vou me pular diretamente para o século XX, né? E mais especificamente para meados do século XX, ali no contexto da década de 30, da Segunda Guerra Mundial, que é onde eu situo a linha teórica com que eu estou acostumada a lidar, né? Que são chamados pioneiros do desenvolvimento econômico. Inclusive, uma das motivações para eu fazer essas conversas com vocês é justamente o meu livro chamado 9 Clássicos do Desenvolvimento Econômico, que é o livro que eu resolvi definitivamente escrever depois de tanto tempo ministrando a aula de desenvolvimento socioeconômico. Mas então, voltando, né? Então, ao longo do século XX, mais especificamente a partir de meados do século XX, a discussão de desenvolvimento ela foi ganhando novos contornos, especialmente por conta desse grupo, né, dos chamados pioneiros do desenvolvimento econômico, que passaram a discutir esse tema, né, focados e preocupados especialmente com o contexto dos países chamados países periféricos, né, que depois esse é um termo que será definitivamente incorporado ao nosso vocabulário, né, que é um termo vindo do Raul Prebisch, que vai escrever o Manifesto Latino-Americano em 1949, tá? Então, ter um grupo de pensadores intelectuais, né, voltados especialmente para a discussão, né, do problema do desenvolvimento no contexto do subdesenvolvimento, né, vai, digamos assim, mudar um pouco a tônica, né, desse debate, que vai, né, se antes era feita a discussão de desenvolvimento e também de crescimento de uma forma mais geral, né, a partir de então essa discussão ela vai ser um pouco mais focada, né, preocupada especialmente com o contexto da periferia ou dos países que eram chamados países atrasados naquele contexto, né? Então esse conjunto de autores vai colocar, né, o contexto desses países como aquele que deveria ser analisado, e por ser um contexto diverso, né, dos países que naquele momento já conseguiam, né, ou já tinham conseguido chegar à condição de países desenvolvidos, né, esses novos autores vão dizer, e aí os países que ficaram atrasados, como faz para eles conseguirem se alçar à condição de desenvolvimento, né? Isso vai gerar, né, uma análise, uma perspectiva crítica, né, que vai partir então para a construção de uma nova teoria, de uma nova perspectiva e também de novas estratégias diferentes daquelas que eram convencionalmente sugeridas pela literatura, né, e também pelos policymakers do que deveria ser o caminho para o desenvolvimento de qualquer nação no mundo, né? Então, o receituário de política econômica de desenvolvimento que era vigente naquela época, né, até aquele momento, e aqui eu vou falar genericamente como um receituário de política vinculado ao liberalismo econômico, esse receituário, então, vai ser contestado por esse grupo de autores que, então, partindo da crítica desse receituário, né, que resumidamente, né, do ponto de vista do comércio internacional, se resumia à estratégia de se manter atrelado,
né, ao modelo chamado primário exportador, né, e aí traduzindo novamente do não economês, digamos assim, que era fazer com que esses países aplicassem os seus recursos preponderantemente na produção de bens primários ou de bens de baixo valor agregado, né? Ou seja, países que tradicionalmente haviam se inserido no comércio internacional como fornecedores de matérias-primas, né, ou de bens primários, eles deveriam insistir nessa vocação produtiva e por meio das divisas de exportação, né, que eles conseguissem, por meio dessas exportações de primários, eles então teriam acesso ao consumo de bens manufaturados importados, né? Então essa insistência, né, nesse modelo, né, dessa forma de desenvolvimento, de especialização produtiva, né, foi muito forte, pelo menos até a década de 30, né, e boa parte dos países, principalmente os periféricos, né, seguiram essa receita, né, que é o chamado modelo primário exportador, né? No contexto da década de 30, portanto, da crise de 29 e ali logo na sequência da Segunda Guerra Mundial, né, muitos países vão começar a mudar as suas estratégias, né, e junto com isso a literatura caminha para também consolidar análises e estratégias alternativas que vai desembocar no que a literatura convencionou chamar de perspectiva desenvolvimentista, né? Então os 9 autores com que eu trabalho no meu livro, todos eles são chamados autores desenvolvimentistas, né? E são desenvolvimentistas por quê? Porque justamente a partir de uma crítica à perspectiva do liberalismo econômico aplicada ao desenvolvimento, ou seja, né, a receita do sucesso sendo aí resumida pela especialização produtiva em poucos bens de baixo valor agregado, né, e o comércio internacional como meio de acessar outros bens que não fossem produzidos por essas economias, né, a contestação a essa estratégia vai ser o fundamento da chamada crítica, né, desenvolvimentista, que vai originar, portanto, a perspectiva do desenvolvimentismo, né? Mas antes de eu chegar na perspectiva do desenvolvimentismo e de destrinchá-la com um pouco mais de detalhes, que é o que eu pretendo fazer em outras conversas com vocês, né, seria importante também eu fazer uma linha do tempo, né, explicar para vocês como é que essa discussão de desenvolvimento foi então modificada ao longo do século XX, chegando até o século XXI com uma complexidade ainda maior, tá? Então, se a discussão, né, ganha novos contornos ali no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, né, por meio desse conjunto de autores, né, que não se resumem a esses 9 que eu trabalho no meu livro, né, tem muito mais autores que vão discutir sobre isso, mas no meu livro eu apenas trabalhei com 9, né, porque resultou inclusive da minha tese de doutorado, né. Então essa discussão ganha novos contornos e novas necessidades de pensamento e de estratégias para o desenvolvimento no contexto dessas nações que haviam ficado para trás nessa corrida do desenvolvimento, no modo de produção capitalista especialmente, né? Essa discussão que inicia principalmente preocupada com a transformação da matriz produtiva, né, de uma matriz produtiva antes especializada na produção de bens primários voltados para a exportação, e agora uma preocupação de fazer com que essa matriz produtiva se complexificasse na direção de ter mais atividades produtivas feitas internamente, especialmente atividades industriais, né, e daí a ideia de industrialização como um dos principais pilares da teoria desenvolvimentista, né? Essa discussão que inicia, portanto, com a estratégia de industrialização como grande caminho, como grande segredo para o desenvolvimento, essa discussão também vai ganhando outras adições ao longo do século XX, né? Então, inicialmente pareceria que seria suficiente, então, promover a industrialização para reconfigurar o padrão de inserção externa dessas nações e, a partir dessa reconfiguração, permitir que essas nações derivassem melhores possibilidades de desenvolvimento das suas economias e das suas sociedades, né? O que começa inicialmente como um foco na questão da industrialização como necessária e suficiente para gerar desenvolvimento, ao longo dos anos 60 e 70, mas já nos anos 60, né, muitos autores começam a perceber a limitação da industrialização por si só
para gerar esse resultado esperado de desenvolvimento, né? Então, com isso, começam a aparecer autores e trabalhos, e aí eu destaco especialmente o estruturalismo latino-americano, e começam a colocar na mesa também a necessidade de combinar reformas sociais a reformas econômicas ou transformações sociais a transformações econômicas, ou seja, né, era importante sim modificar a matriz produtiva interna dessas economias na direção de atividades com maior complexidade associada, né, e também com uma diversificação maior de atividades produtivas, permitindo com isso transformar o padrão de inserção externa dessas nações, mas para além disso era também necessário combinar políticas adicionais que permitissem que a geração potencial maior de um excedente econômico a partir de atividades com mais valor agregado também fosse melhor distribuído, né? E com isso gerasse resultados socioeconômicos mais desejáveis e mais adequados, né? Então a questão social ela começa também a ganhar protagonismo nessa discussão, para além da estritamente econômica, que era a questão da matriz produtiva na direção da industrialização, né? Então, a questão social se adiciona ao longo do século XX à discussão que começa inicialmente como estritamente de desenvolvimento econômico, tanto que é, digamos, difícil, né, falar simplesmente em desenvolvimento econômico, né? É mais comum já usar o termo de desenvolvimento socioeconômico justamente pela dificuldade em dissociar essas duas questões, porque elas estão organicamente interligadas, né? Ao longo do século XX também, né, além da questão social, né, ter sido adicionada à discussão de desenvolvimento, também aparece a discussão ambiental, né? Então a discussão da sustentabilidade ambiental, ela também começa a ganhar força, né, ao longo do século XX, mais ali especificamente no final da década de 70, início da década de 80, e hoje inclusive é uma das principais pautas de discussão sobre desenvolvimento, né? Principalmente agora no século XXI, eu já chego lá nessa linha do tempo, né? Então, uma discussão que começa, como eu falei inicialmente, né, ainda confundindo desenvolvimento com crescimento, né, e de que seria possível para qualquer nação do mundo chegar à condição de desenvolvimento desde que respeitasse a sua vocação produtiva. Então essa primeira discussão ganha um primeiro contorno a partir dos autores desenvolvimentistas que vão dizer, olha, insistir naquela velha prática, naquele velho modelo, não vai levar essas nações à condição de desenvolvimento. É necessário transformar a matriz produtiva dessas economias, né, indo contra o que seria o natural, que era se manter preso ao modelo primário exportador. Então é necessário transformar a matriz econômica dessas nações, né, que eram tradicionalmente primários exportadoras. Então essa foi uma primeira mudança. Uma segunda mudança, né, a perceber que a transformação econômica não era também suficiente sozinha para gerar o resultado de desenvolvimento. Daí a necessidade de combinar a transformação econômica também com a transformação social. Tá? E para além disso, né, ao longo, mais para o final do século, melhor dizendo, o destaque do impacto sobre o meio ambiente e a necessidade de colocar a variável ambiental na discussão de desenvolvimento. Tá? Um pouco mais para o fim do século XX, outras discussões também começam a se agregar a essa discussão de desenvolvimento, né? Que é a discussão de desenvolvimento humano, mais especificamente, e aí o grande autor de referência é justamente o Amartya Sen, né? Que vai colocar, né, na mesa de debate a necessidade de considerar para discussão de desenvolvimento fatores para além dos fatores econômicos, ou seja, não bastaria nós enxergarmos no resultado de uma melhor distribuição de renda e riqueza um resultado mais adequado de desenvolvimento, mas que seria também necessário enxergar os resultados para outras esferas que não somente a questão da renda, né? Como, por exemplo, os padrões de educação, acesso à saúde, qualidade de vida e outras questões que vão envolver o que o Amartya Sen vai definir como capacitações, né? Então, ou seja, o desenvolvimento que começa
inicialmente confundido com o crescimento econômico que a gente traduz, né, e pelo crescimento do PIB per capita, né, vai ganhando mais complexidade ao longo do século XX e do século XXI, né, o que nos faz, né, ainda mais evidente a dificuldade que né, pensar sobre o tema e derivar políticas que nos permitam chegar a esse resultado desejado de desenvolvimento, que não necessariamente está claro para todo mundo o que ele significa, né? Porque, novamente, né, o que é melhor para mim não necessariamente é melhor para você, né? E isso é importante para a gente definir o que seria a estratégia mais adequada para chegar num determinado objetivo, né? E para isso o objetivo precisa ter um certo consenso entre todo mundo, tá? Então esse brevíssimo panorama que eu fiz aqui sobre a mudança de pensamento, sobre o conceito de desenvolvimento, é importante porque destaca, né, justamente, que não existe um consenso sobre o que é desenvolvimento, né? Isso vai depender muito da perspectiva teórica a partir da qual se discute e quais são as prioridades que, portanto, se derivam a partir dessa perspectiva teórica que cada um tem, né, desde que se coloque no debate, né? Então, isso é muito importante deixar claro, né? Porque às vezes a gente trata o conceito como se ele fosse consensual e não necessariamente ele é consensual, né? Então, o conceito de desenvolvimento dentro das ciências econômicas abarca uma diversidade de discussões bastante variada, né, e que torna essa discussão, portanto, bastante complexa, né? Uma forma de enxergar a mudança da discussão de desenvolvimento e os vários elementos que foram ser incorporados à discussão, e aí fica um convite para quem tiver uma sugestão, melhor dizendo, para quem tiver interesse no tema, em consultar os relatórios de desenvolvimento humano, né, para entender como é que essas questões foram sendo incorporadas, né, e aí eu destacaria que talvez a mais importante delas nos últimos anos, né, especialmente nos últimos 5 anos, foi justamente ter colocado a questão da sustentabilidade como uma questão organicamente ligada com a discussão de desenvolvimento, né? Tanto que os objetivos de desenvolvimento do milênio foram mudados para objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio, né? Então, se antes sustentabilidade aparecia como um tema ou como um tópico, né, dos objetivos de desenvolvimento, agora não é mais um tema ou um tópico, na verdade, compõe a perspectiva de desenvolvimento, né? Traduzindo isso para outro termo, né, se não houver sustentabilidade, o desenvolvimento não se sustenta, né? Isso, de certa forma, nos remete, inclusive, para o contexto atual em que nós estamos, né? Mas eu não pretendo falar dele necessariamente hoje, tá? Então, feito esse brevíssimo panorama, né, e aí a minha promessa para as próximas lives é me dedicar com um pouco mais de cuidado, né, e profundidade, mas não tanto, né, para não ficar um papo muito de economista, sobre os autores que eu estudei na minha tese de doutorado e que eu apresentei no meu livro, né? E aí, principalmente, destacar, né, novamente, como algumas pessoas foram entrando aí ao longo da live, desde que eu comecei, né, destacar o intuito dessa conversa, né, desse canal aberto com vocês, que colocar o tema do desenvolvimento para ser discutido de uma forma um pouco mais ampla, de uma forma pública, na medida do possível mais acessível do que seria normalmente, né? Justamente porque o desenvolvimento não é um assunto simples, não é um assunto fácil, né? E se nós não nos esforçarmos para discuti-lo e para compreendê-lo, né? Eu tendo a achar que as nossas escolhas em termos, né, de programas de desenvolvimento que se apresentam, e aí é o momento de nós exercermos o nosso papel de cidadã e de cidadão, que é votar e escolher os nossos representantes a partir dos planos que eles se apresentam, né? Se essa discussão não fica suficientemente inteligível para a maioria das pessoas, né, isso pode nos levar sistematicamente a fazer escolhas não muito fundamentadas, que podem gerar sérios problemas no futuro, né? Então, como eu falei inicialmente, o desenvolvimento necessariamente envolve uma visão de longo prazo, né? O curto prazo, ele demanda
ações, ele demanda medidas, mas nós não podemos descolar as medidas de curto prazo dos impactos que nós esperamos e desejamos para o longo prazo, né? Então a ideia, né, dessa live é cumprir um pouco dessa função, né, de levar essa discussão para além dos muros da academia e torná-la interessante e factível e acessível para um público que não necessariamente está vinculado à academia, né? E aí, com isso, empoderar, né, que é um termo que a gente usa muito recentemente, é um termo do qual, inclusive, gosto bastante, empoderar as pessoas com relação a esse tema, né? E, de novo, desenvolvimento não é um resultado que se constrói de forma individual, né? Ele só pode ser construído e sustentado de uma forma coletiva. Então, quanto mais pessoas participarem e se apoderarem, né, e se empoderarem para fazer essa discussão, tanto melhor, né? Tanto melhor para a sociedade como um todo, né? Uma sociedade que tem cidadãos, aqui para usar um termo do Amartya Sen, né, com capacidade de agência e de decisão, né, só tende a ganhar com isso, tudo bem? Então, eu acho que eu vou tentar olhar um pouco dos comentários que vocês fizeram por aqui, né? Convidar vocês para me acompanhar nas próximas transmissões ao vivo. Hoje foi mesmo uma conversa, a ideia de hoje era fazer uma conversa bem introdutória, bem geral, né, para gerar um interesse no tema de desenvolvimento. E aí, é claro, né, eu não vou me furtar a responder a pergunta que eu sugeri alguns minutos atrás, né, de afinal o que é desenvolvimento, né, o que eu estou querendo dizer com desenvolvimento nessa discussão que eu estou propondo para vocês, né? Então, eu acho que já deve ter ficado meio que claro, né, evidente, ao longo da minha fala, que desenvolvimento não é um conceito com uma definição fechada, né? É um conceito que tem vinculação com o seu tempo, com o seu contexto, e, portanto, é um conceito em constante construção, né? E aí eu destaco essa questão da construção, novamente, com o que eu falei um pouco antes, né? Que essa construção ela tem que ser, na medida do possível, coletivamente realizada, né? Então, não é algo para ser feito de forma individual, unilateral. Idealmente, o desenvolvimento e as estratégias para gerar o desenvolvimento, elas devem ser coletivamente construídas, né? E o coletivamente construídas, por sua vez, demanda, né, que haja uma participação social suficientemente ampla. Só que para haver uma participação suficientemente ampla, né, da sociedade, nós precisamos envolver os mais diversos grupos, das mais diversas ocupações, das mais diversas atuações, para atuar ativamente na discussão sobre o tema. Afinal, né, eu imagino que ninguém aqui seja contra, né, o desenvolvimento, né? Falando como uma forma geral, né, ninguém é contra que a gente mude para melhor, né? Só que, novamente, o melhor aqui é algo que está sempre em disputa, né? E aí o debate democrático sobre o que deve ser o melhor e qual deve ser o melhor caminho para atingir o nosso resultado desejado de desenvolvimento nacional, ele deve estar sempre em processo de disputa e de discussão e de debate democrático com a maior participação possível, né? E como é que a gente pode contribuir, pelo menos do meu ponto de vista e da minha atuação como docente, como é que eu tenho buscado contribuir com isso, incentivando o debate e levando informação, né, e literatura relevante para discutir sobre esse tema.